Bom, gente, vamos para a nossa videoaula 2. Essa videoaula 2 temos como conteúdo o levantamento de cargas e a quantificação dessas cargas, fazendo uso de tomada de uso geral e tomada de uso específico. Após essa aula, vocês estarão capacitados a assistir à próxima videoaula, que é a 03. Bom, gente, como elaborar um projeto elétrico, aula 02. Dando continuidade à aula 01, de como elaborar um projeto residencial, vamos para a nossa aula 2, onde vamos falar sobre o levantamento de cargas e a quantificação dessas cargas. Primeiramente, vamos entender os valores de fator de potência residencial que nós vamos utilizar no nosso projeto elétrico residencial. Então, nos projetos elétricos residenciais, quando a gente deseja encontrar ou saber qual é a potência aparente que foi transformada em potência ativa, nós vamos aplicar, conforme algumas recomendações, os fatores de potência. Primeiro, o fator de potência para a iluminação. Qual o fator de potência que nós vamos usar para a iluminação? Qual o fator de potência para as tomadas de uso geral? Poxa, mas você não definiu o que é uma tomada de uso geral. Uma tomada de uso geral é uma tomada onde eu posso conectar, por exemplo, um carregador de celular, que eu posso conectar um notebook, que eu posso conectar um aspirador de pó. Então, tomada de uso geral é toda aquela tomada onde o equipamento não está conectado direto nela o tempo todo, correto? E para utilizarmos nessas tomadas, calcular a potência ativa, utilizamos fator de potência 0,8. Agora eu vou fazer um adendo aqui para vocês, eu não vou definir o que é o fator de potência, porque é importante que vocês cadastrem no meu canal, né? E lá vocês vão encontrar uma aula específica definindo o que é o fator de potência e as potências elétricas para vocês poderem dar continuidade, né, nessa aula que é o desenvolvimento do projeto elétrico residencial. Então, a tomada de uso geral está mostrada nessa figura aqui para vocês. É uma tomada onde eu posso conectar equipamentos. O que geralmente eu faço nos meus projetos que eu desenvolvo? Toda tomada de uso geral eu coloco tomadas onde eu tenho uma corrente no máximo de 10 amperes. Se a corrente ultrapassar 10 amperes, gente, eu vou partir para uma tomada de uso específico, que nós vamos ver mais à frente. Vocês podem observar nessa tomada sempre o neutro, o ponto de equipotencialização, que é o terra, e a fase. Não é? Quem não sabe o que é ponto de equipotencialização, eu também tenho uma videoaula que fala sobre proteções elétricas. Vocês podem olhar no canal, está lá, choque elétrico. Aí vai ter os dados relativos a ponto de equipotencialização. Resumindo, de importante aqui, fator de potência para iluminação, vamos adotar 1, fator de potência para tomada de uso geral, 0,8. Bom, agora vamos para o levantamento de carga. O levantamento das potências, ele é feito mediante uma previsão das potências, ou seja, das cargas mínimas de iluminação e de tomada a serem instaladas naquela residência, possibilitando assim vocês determinarem a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Isso é muito importante. Nesse contexto, toda a nossa previsão de carga, ela deve obedecer às prescrições que existem na NBR 5410, lá o item 4212. Então, todas as previsões de carga, estaremos seguindo o que é recomendado na NBR 5410. Bom, aqui vocês têm uma planta baixa. Para mim começar um projeto elétrico residencial, eu preciso de ter uma planta baixa. Então, através dessa planta baixa, eu consigo determinar quais os ambientes, calcular a área de cada ambiente, o perímetro de cada ambiente. Então, para dar continuidade à nossa aula, né, até o final, a última aula é a aula 4, que finaliza todo o projeto elétrico residencial,
vamos utilizar como exemplo esta planta baixa. Agora vamos determinar a carga de iluminação em conformidade com a NBR 5410. O que se estabelece? Estabelece condições mínimas para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Ou seja, vocês devem prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptorzinho de parede. As arandelas que ficam no banheiro, são aquelas lâmpadas que elas não ficam no teto, ficam na parede, elas devem estar distantes, no mínimo, 60 centímetros do limite lá do box do banheiro. Então, isso é importante, que é uma informação contida na NBR 5410. A outra informação, gente, é a seguinte: se a área for inferior do ambiente que você está dimensionando a carga de iluminação, se essa área for inferior a 6 metros quadrados, vocês vão estabelecer uma potência mínima de 100 VA para esse ambiente. Se eu tenho um ambiente de 4 metros quadrados, vou estabelecer uma demanda, uma carga, na verdade, de 100 VA para esse ambiente. Se a área for superior a 6 metros quadrados, a regrinha é o seguinte: a cada 6 metros quadrados, né, você tem uma carga de 100 VA. Os 4 metros quadrados excedente, número inteiro, você vai estabelecer 60 VA de carga. Um exemplo: se eu tenho uma área de 10 metros quadrados, o 10 é igual a 6 mais 4. Os 6 primeiros, 100 VA. Os 4 metros quadrados seguintes, 60 VA. Então, passa a ter uma carga de 160 VA. Ou seja, vocês vão atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e acrescentar 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Fica bem claro, inteiros. Se eu tenho uma área de 9,8 metros quadrados, é 6 mais 4. Não é 6 mais 4, desculpa, é 6 mais 3,8. 3,8, o número é inteiro, eu não vou arredondar para 4. Então, numa área de 9,8 metros quadrados, eu vou estipular uma carga de quanto, segundo essa regrinha? 100 VA. Agora, para uma área de 10 metros quadrados, é 6 mais 4, sendo que o 4 excedente é 60, mais os 6 primeiros, 6 metros quadrados, 100, a carga seria 160 VA. Tem uma nota importante, é que a carga de iluminação ela é atribuída para a iluminação interna. A NBR 5410 ela deixa claro que a iluminação externa fica a critério do projetista, juntamente com o cliente que é dono daquele projeto. Então, eles vão definir que tipo de iluminação e como será essa iluminação, e a carga será estabelecida em função dos critérios adotados pelo projetista, juntamente com o cliente. Bom, agora vamos repetir aquela planta baixa, né? Eu estou repetindo porque eu vou basear meu projeto em cima de toda a planta baixa. Então, o que eu tenho que fazer? Vimos a regra de levantamento de carga de tomada. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a área de cada ambiente. E, através da área de cada ambiente, atribuir aquelas regrinhas e calcular a carga por ambiente. Então, eu vou pegar aqui, olha, 3,25 do dormitório 1, que vocês estão vendo, multiplicar por 3,4. E vou ter uma área. Em cima dessa área, eu vou estipular qual é o valor da carga para aquele ambiente. Certo? Então, vamos agora fazer isso que eu comentei. Da planta baixa anterior, vocês podem observar, eu tenho a sala com área de 3,25 vezes 3,05, 9,91. Então, o que é 9,91? É 6 mais 3,91. Os 6 primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Como o que me resta é 3,91, não é 4, então qual a carga que eu vou utilizar? 100 VA. A copa tem uma área, que vocês podem observar aqui, de 9,45, então é 6 mais 3,45. Eu vou considerar só 6 metros quadrados, então vai dar 100 VA. Para uma área, a cozinha, por exemplo, que deu 11,43, é 6 mais 4 mais 1,43. 1,43 é inferior a 4, então eu vou ficar com 6 mais 4. Os 6 primeiros, 100 mais
60, 160 VA. O dormitório 1 deu 11,05 a área, então o que eu vou fazer? 6 mais 4 mais 1,05. Então, vai ser 100 mais 60, 160 VA. Dormitório 2, 10,7, então é 6 mais 4 mais 0,71. Não considero 71, né? Fica um 6 mais 4. O 6 primeiro 100, mais 60, 160. Essa é a minha carga. Bom, para o banheiro deu uma área de 4,14, que é inferior a 6, lá da regrinha, então eu tenho que estipular 100 VA conforme a norma. Bom, isso são valores mínimos. A área de serviço deu uma área de 5,95, vou estabelecer quanto? 100 VA, porque é inferior a 6 metros quadrados. O hall lá na entrada, 1,8, 100 VA, que é inferior a 6 metros quadrados. E a área externa, como a área externa, a iluminação de área externa não é definida pela norma, fica a critério do projetista, eu como projetista vou adotar uma carga de 100 VA. Então, vocês podem observar que já fizemos o levantamento de carga para a iluminação. Então, eu vou somar todos esses valores aqui e vou encontrar a carga total de iluminação. Em cima dessa carga total de iluminação, lá pela aula número 3, nós vamos dividir essa quantidade, essa carga, nós vamos dividir ela em circuitos de iluminação. Bom, agora vamos ao levantamento de tomadas de uso geral. O banheiro, devemos ter no mínimo uma tomada junto à pia ou lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box. A subsolo, varandas, garagens ou sótãos, você tem que ter pelo menos uma tomada. Cômodos, dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, eu tenho um cômodo lá com uma área inferior a 6 metros quadrados. No mínimo, uma tomada. Isso é o que a norma coloca. Agora vamos para as cozinhas, copas, cozinhas. Eu tenho uma cozinha. Qual que é a regra? É uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Se eu tenho uma cozinha com 4 metros quadrados, independente dessa área, eu tenho que colocar uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Os demais cômodos, né, ou cômodos ou dependências, né, com mais de 6 metros quadrados, um quarto, uma sala, eu vou estipular, no mínimo, uma tomada para cada 5 metros. A cada 5 metros eu coloco uma tomada. A cada 5 metros de quê? Do perímetro desse ambiente. Obviamente, gente, todas as tomadas elas devem estar espaçadas tão uniforme quanto for possível. Não vai colocar uma tomada aqui, né, e a outra tomada a 10 metros. Não, vamos deixar sempre que possível uma uniformidade entre as tomadas. Então, o que é importante? Aqui eu consigo quantizar a quantidade de tomadas. Se eu tenho o perímetro, como visto na planta anterior, eu tenho as dimensões de cada cômodo, eu vou dividir essas dimensões por 3,5 ou 5, que vai depender do tipo de cômodo que está sendo colocado. Também vocês devem prever uma quantidade de tomadas maior que o mínimo estabelecido. O mínimo estabelecido é o que eu coloquei aí para vocês. Então vocês aumentam um pouquinho a quantidade de tomada. Por que aumentar essa quantidade de tomada, Luciano? Pelo seguinte, para você evitar o uso de benjamins, né, são aqueles T's, e evitar o uso de extensão. Porque a NBR 5410, ela estabelece que uma instalação elétrica deve ser segura, de forma que você tenha o mínimo possível de uso de derivações, como T, extensão, correto? Então, vocês têm que colocar uma quantidade de tomada a mais do mínimo estabelecido. Bom, agora nós já determinamos a quantidade de tomada, agora a gente vai estabelecer a carga. Para banheiro, cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, nós vamos atribuir uma carga, no mínimo, de 600 VA por tomada. Então, cada tomada, 600 VA, até 3 tomadas. E atribuir 100 VA para os excedentes. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cozinha, calculei essa cozinha e me deu
um total de 6 tomadas. Então, como é que eu aplico essa regra? As 3 primeiras tomadas, eu vou usar 600 VA de carga. Então, olha só, gente, 3 vezes 600 dá 1.800. Sobraram mais 3, eu vou atribuir 100 para o excedente. Então, 3 vezes 100, 300, mais 1.800, eu tenho 2.100. Os demais cômodos, atribuir no mínimo uma tomada para cada calculada. Se tem 4 tomadas no quarto, 400 VA de carga. Agora vamos para as tomadas de uso específico. A quantidade de tomada de uso específico, gente, ela é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixo em uma dada posição no ambiente. Exemplo aí que vocês podem estar vendo na figura, o chuveiro é fixo, certo? Esse chuveiro é fixo, então utiliza-se para o chuveiro uma tomada de uso específico. Geralmente, as tomadas de uso específico são tomadas que apresentam uma corrente, né? Equipamentos, né? São tomadas que nós ligamos a equipamentos que vão drenar uma corrente superior a 10 amperes. Esse é o critério que eu utilizo nos meus projetos. Tomadas de uso específico, elas são destinadas, gente, à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso do chuveiro, que vocês estão vendo aí na figura. Eu coloco essa nota aí que é importante. Nota, quando a gente fala o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento, a instalação elétrica, irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a tomada de uso específico, não é? Ela é feita através da conexão de fios, por emenda, né? Ou uso de conectores. O chuveiro, por exemplo, só um conselho para vocês, o chuveiro nunca deve ser ligado uma tomada, um plug de tomada. Ele deve ser ligado, como vocês podem observar aqui na figura. A conexão é feita internamente na caixa. Por quê? O chuveiro está molhado, vapor, se você bota uma tomada aqui, né, esse vapor entra dentro da tomada, né, e pode danificar e pode até levar um acidente. Bom, planta baixa para exemplificar um projeto residencial. É a mesma planta baixa que eu tinha apresentado para vocês. No caso do levantamento das tomadas, nós vamos dimensionar a quantidade tomada no dormitório 1, na sala, na copa, na cozinha, na área de serviço, no dormitório 2, no banheiro. Utilizando o quê? Utilizando o perímetro. Por exemplo, a cozinha. Cozinha eu vou usar, que regra que eu vou utilizar na cozinha? 3,5 metros de distribuição de tomada. Copa, a cada 3,5 metros uma tomada. Quarto, uma tomada a cada 5 metros. Quarto 1, uma tomada a cada 5 metros. Sala, uma tomada a cada 5 metros. Banheiro, no mínimo uma tomada de uso geral. Aí, obviamente, o banheiro tem uma tomada de uso específico. Aquela tomada de uso específico que nós comentamos é aquela tomada onde tem equipamentos específicos. Por exemplo, eu tenho uma máquina de lavar, vou ligar uma tomada de uso específico. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um motor de uma bomba de uma piscina. É uma tomada que eu vou utilizar lá de uso específico para atender aquela carga. Então, vamos fazer o levantamento dessas cargas. Bom, vamos aqui na tabela. Vocês têm aqui a dependência, a sala, a área e as dimensões da sala. Então, vamos achar o perímetro da sala. Bom, o perímetro da sala é 3,25 vezes 2, 305 vezes 2 me dá 12,06. Bom, a sala, como regra, eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, gente. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 2,6. Ou seja, se vocês pegarem 12,6 dividir por 5, vai dar um número inferior a 3. Vocês podem observar na tabela, e que a norma coloca, a gente coloca um número de tomada acima. Então, daria 2,8 tomadas. Eu vou colocar quantas tomadas na sala? 3 tomadas. Luciano, posso colocar mais de 3 tomadas? Pode. Isso aqui são os valores
mínimo, gente. Você pode colocar mais de 3 tomadas. Tem que contabilizar a quantidade de tomada. A copa vai me dar, que vocês podem observar aí, um perímetro de 12,3. Como é copa, eu vou dividir agora por quanto? 3,5. Não é? Isso vai me dar 1, 2, 3, 3,2 tomadas, que vou colocar 4 tomadas. Então, na copa terão 4 tomadas. A cozinha, a mesma coisa, vou dividir por 3,5. Pega esse número 13,6, divide por 3,5, arredonda para um valor acima. Nesse caso aqui, eu coloco 4 tomadas de uso geral. Bom, dormitório 1. O perímetro de 13,3, vou dividir por 5 e vai me dar em torno de 2 ponto alguma coisa tomadas, mas eu vou arredondar para cima, 3 tomadas no dormitório 1. Dormitório 2, a mesma conta, vou dividir 13,1, que é o perímetro, vou dividir por 3, vai me dar, por 3 não, desculpa, gente, vou dividir por 5, vai me dar 2 uns quebrados, 3 tomadas. No banheiro, tomada de uso geral, a área menor, vou colocar uma tomada. A área de serviço é inferior. Aqui no meu projeto eu vou optar por 2 tomadas na área de serviço, eu posso. No hall, é uma área inferior a 6 metros quadrados, vou optar por uma tomada. No mínimo uma, aqui eu coloquei 2, é uma área de serviço. Bom, então está aqui a quantidade de tomadas de uso geral. Agora, gente, na coluna aqui, olha, vocês podem observar que eu coloquei TUI, tomada de uso específico. Então, nessa residência, naquela planta baixa vista anteriormente, eu vou ter uma tomada de uso específico, que é uma torneira elétrica. Vou considerar uma torneira elétrica e vou considerar uma geladeira, um freezer, na verdade, conectado diretamente com uma tomada de uso específico. Vou considerar também outra tomada de uso específico, o chuveiro elétrico e uma máquina de lavar roupa. As cargas de uso específico são aquelas que consomem uma corrente acima de 10 amperes, o critério que eu utilizo. Então, eu vou colocar esse freezer, vou colocar a torneira elétrica. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 cargas de uso específico. Obviamente, eu conheço, né, a potência do chuveiro, a potência da máquina de lavar, vou estipular aqui para vocês, a potência da torneira elétrica, certo? Então, aqui a gente consegue determinar a quantidade de tomadas. Agora, eu vou calcular qual o valor da carga. Então, como que eu calculo esse valor da carga? A sala. Quantas tomadas eu tive na sala? 4 tomadas, não foi, gente? Bom, cada tomada, a regra é 100. 4 vezes 100, 400 VA. Copa. Nos 3 primeiras tomadas, 600 cada uma, pela regrinha. Então, 3 vezes 600, 1.800. Mais o que sobrou é uma, mais 100, 1.800, 1.900. Cozinha. 4 tomadas. De uso específico, de uso geral, desculpa, que eu estou falando. Então, é 3 vezes 600, as 3 primeiras 600, mais 100. Depois eu tenho dormitório, 4 tomadas, 4 vezes 100, pela regrinha. Depois dormitório 2, 4 vezes 100, 400 VA, que vocês vão ver. Banheiro, uma tomada só. Banheiro, tomada é 600 VA. Área de serviço. A área de serviço é uma área que vai molhar. A regrinha é quanto? 2 vezes 600, 1.200. E depois o hall aqui, uma tomada, esse hall é na entrada, né? Eu vou colocar a carga de 100 VA em função da regrinha de ser um cômodo e dependência, certo? E aqui eu tenho estipulado aqui a carga específica. Então, eu considerei um chuveiro de 5.000 watts, tá, gente? Vocês poderiam ter considerado um chuveiro de 4.400, um chuveiro de 6.400. Então, no projeto, você vai fazer esse levantamento e observar. Eu poderia muito bem ter colocado o chuveiro de 6.400. Eu considerei no meu projeto 5.000 watts. Considerei a minha geladeira com a potência de 500 watts. Considerei, desculpa, gente, aqui na verdade aqui
não é, na verdade aqui, aqui, na verdade, eu falei chuveiro, é a torneira elétrica. O chuveiro, torneira elétrica de 500, o chuveiro de 5.600 e a máquina de lavar, eu coloquei uma potência de 1.000 watts. Certo, gente? Então, agora eu vou ter uma tabela final, onde eu somo toda a carga de iluminação, que vocês podem observar, nós já tínhamos feito anteriormente. A carga de iluminação deu quanto? Deu 1080 VA. Aí, vou planilhar aqui e colocar a carga de tomada de uso geral para toda a minha planta baixa. Eu vou somar aqui, ó, 400, mais 1.900, mais 1.900, mais 400, como a gente tinha visto anteriormente. Eu somando tudo aqui, eu tenho uma carga de tomada de uso geral de 6.900 VA. Agora vamos para as tomadas de uso específico: torneira, geladeira, chuveiro, máquina de lavar. Então eu tenho 5.000 watts para torneira, 500 watts para geladeira, 5.600 para o chuveiro, 1.000 watts para a máquina de lavar. Somando essas cargas, eu tenho 12.100 watts. Então, realizamos todo o dimensionamento da carga baseado nas informações e nas recomendações da 5410. Bom, agora, o que eu tenho que fazer? Potência de iluminação, visto na tabela anteriormente, deu 1.080 watts. Qual é o fator de potência recomendado? 1. Então, eu vou multiplicar 1.080 vezes 1. Encontrei a minha potência ativa. Agora, eu vou encontrar a minha potência ativa para carga de tomada de uso geral. 6.900, vocês podem observar na tabela anterior, vezes 0,8, que está aqui, ó, vezes 0,8, me dá uma potência de 5.520 watts. Por que eu estou achando a potência em watts? Em que ponto que eu estou no projeto? Eu estou no ponto agora de determinar se o meu projeto elétrico necessita de uma alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, né? Aí, cada concessionária, no local que você está fazendo o projeto, ela tem as especificações de potência em relação, né, ao monofásico, bifásico ou trifásico. No nosso caso, eu encontrei 1.080 para iluminação, 5.520 para a potência de tomadas de uso geral, e agora eu vou somar essas potências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência de iluminação ativa, 1.080, vou somar com a potência ativa de uso geral, 5.520, e vou somar com a potência das tomadas de uso específico, visto na tabela anterior, que deu 12.100. Qual é a carga total da residência? 18.700 watts. É a partir de aqui, desse ponto, né, que eu fiz todo o levantamento de carga, eu vou definir que tipo de padrão de entrada que eu vou utilizar. Ou seja, padrão de alimentação. Eu vou usar monofásico, bifásico ou trifásico. Aí tem a cartilha lá da sua concessionária de energia, lá tem os valores. Monofásico, bifásico B1, bifásico B2, trifásico, com os limiares de carga. Né? Eu vou dar um exemplo, Brasília, 220, monofásico seria até 12 kW. Aí, olhando aqui para essa alimentação aqui, para essa potência total, para Brasília não seria um monofásico, seria, por exemplo, um bifásico. Então, é importante chegar nesse ponto e consultar as normas da concessionária. Não é? Aqui, a gente finaliza a aula 02. Escolha do tipo de alimentação conforme concessionária. Vai ser um monofásico, vai ser um bifásico ou vai ser um trifásico. Pois bem, gente, terminamos a aula 02. A aula 03, vamos realizar, né, alguns dimensionamentos.